tudo. Vamos ver se está tudo certo. Temos áudio? Temos áudio. Tá tudo certinho. Começando mais uma live pra você e pra mim. Que na verdade é basicamente pra mim, porque é um lugar que eu tenho pra falar. E eu gosto de falar. E por que no meu stream aqui não tá aparecendo? No meu dashboard. Apareceu? Apareceu. Ah, tá com um delay grande, mas não me importa. Bom, não vou esperar ninguém, porque ninguém tá entrando mesmo. Então, vamos começar, vamos dizer assim, numa perspectiva mais de fazer o vídeo e criar o diálogo, né? Quem quiser entrar, que entre ou não entre, que se ferre. Eu descobri que isso daqui é pra mim. Então, hoje nós vamos falar de um assunto muito prático, se visto da forma como eu tenho pensado. Vamos falar de um assunto que é determinante, eu acho que no nosso mundo atual. A estupidez é algo que, de fato, ela tem feito parte, né, do nosso dia a dia. A estupidez, ela é latente em nós, no próximo e em todo mundo. Somos uma sociedade de pessoas estúpidas, do nível mais baixo ao nível mais alto. Ninguém está a salvo de ser estúpido em algum nível, em alguma perspectiva. Vamos dizer, a nossa agressividade mostra isso. E eu coloquei essa escultura aqui, mas eu não vou falar dela agora. Acho que a primeira questão que vale a gente fazer uma reflexão na verdade, eu trouxe um vídeo para que possamos reagir a ele. É um vídeo de um canal que eu gosto muito. É um canal no YouTube chamado Academy of Ideas. Eu acho que é britânico, não sei, na verdade eu nem sei. Eu vejo as coisas, eu não procuro saber nomes e coisas e tal, porque normalmente eu esqueço os nomes. Eu sou uma pessoa péssima com nomes. Mas basicamente é um canal que ele traz assim, como eu posso dizer, perspectivas, vamos dizer, posicionamento, vamos dizer, como é que vou definir melhor? Ele traz ideias. E essas ideias, elas fazem conexões com diferentes pensadores, diferentes estudiosos, mais ou menos com aquilo que a gente tem feito aqui. É claro que da nossa forma, uma forma mais solta e tem um foco mais com as artes, apesar que eles também fazem essa coisa de trazer imagens, de trazer... Agora que eu tô pensando, eu acho que eu copiei eles. Não era a minha intenção, mas eu acho que eu acabei fazendo isso de uma certa forma. Só que eu trago também essas figuras, né, o grotesco como um elemento da nossa narrativa aqui, né? Bom, eu vou colocar esse vídeo aqui e vou pausando ele aos poucos e a gente vai comentando, que é um vídeo que fala sobre essa questão da estupidez na nossa sociedade. Na verdade, assim, não na nossa específica, mas é um pensamento sobre um período anterior ao nosso, mas que cabe muito e explica muito daquilo que a gente está vivendo hoje em dia.
Deixa eu só desembolar um cabo aqui. E agora desembolar ele de uma outra parte. Consegui. Vai ficar mais Content fácil. on Substack. Find us at The Academy of Não dá Ideas. spoiler não, vamos lá. Vou abrir aqui e a gente vai reagir ao vídeo. Aí eu coloquei a Ideas.substack.com. legenda aí. You can also Pra access quem não transcripts entende and tudo e tal, galleries of the deixa art o we vídeo use in the inteiro, a videos propaganda at deles, porque eles são academyofideas.com. delegados. Deixa eu só sair da Never frente. attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity. What is responsible for the sickness of modern society? Is it the evil machinations of the power-hungry? Is it that which can be adequately explained by stupidity? Volta. Access transcripts and galleries of the art we use in the videos at academyofideas.com. Aí que eu acabei de falar. A questão do que eles. Vamos dizer, que eles fazem essas associações com a arte também, né? Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity. What is responsible? Eu acho que. Já vamos parar aqui. Há algum tempo atrás eu achei muito legal porque eu conversava com meu irmão e ele percebeu isso, que ele começou a perceber que na verdade as pessoas fazem certas coisas não é porque elas são más, que elas são naturalmente más, elas fazem porque elas não têm capacidade mesmo, porque elas são não diria burras, elas são estúpidas, elas não têm conhecimento, elas não entendem como que elas podem trabalhar com questões do dia a dia, questões mais complexas, questões morais, questões interiores. Então é todo um ambiente que é muito, como eu posso dizer, as pessoas hoje em dia não são treinadas para lidar com elementos mais complexos do pensamento, da forma como lidaram com o outro. De novo, volta aquela questão da maturidade, mas é muito importante ter essa consciência de que o próximo, muitas vezes, ele simplesmente faz algo, ou ele se comporta de tal forma, porque ele não tem a capacidade, porque ele não tem o entendimento daquilo que ele, como ele reage, como ele faz as coisas. Muitas vezes ele só segue, ele não tem vamos dizer, ele não tem uma estruturação tanto psíquica como social para, vamos dizer, para direcionar o comportamento, principalmente o comportamento em sociedade, né? Deixa eu só dar uma ajeitada aqui, que eu fiz uma besteira aqui. Meu cérebro tá coçando aqui dentro, acho que foi porque eu comecei o vídeo. Bom, vamos lá. For the sickness of modern society? Is it the evil machinations of the power-hungry? Is it due to a conspiracy of the ruling class? In this video, relying on the Italian historian Carlo Cipola's essay, The Basic Laws of Human Stupidity, we explore how much of what ails society can be attributed to the widespread prevalence of human stupidity. The stupid are all around us. They are in every place, in every class, ready to cause damage to others and naturally to themselves. The stupid form the most dangerous category of human beings. Woe betide those who underestimate them. Cipolla. Vamos voltar nessa fala aqui só um segundinho. Quando ele, vamos dizer, dentro dessa perspectiva que eles estão trazendo aqui no vídeo, essa ideia do estúpido como o indivíduo, né, o mais perigoso de todos, é uma ideia que ele vai desenvolver a partir de que, se eu não sei o que eu faço, eu posso acabar, vamos dizer, todas as minhas ações podem resultar em números, vamos dizer, não numa, vamos dizer assim, na infinita possibilidade de coisas, mas uma infinita possibilidade de
coisas que se desviam daquilo que é certo. É muito difícil uma pessoa que não sabe algo fazer algo que é o certo, né? Dentro de um aspecto randômico da coisa, dentro de uma estimativa. Mas, e dentro dessa perspectiva, se nós temos uma sociedade onde talvez a maioria das pessoas vive numa estupidez, então nós estamos a todo momento vamos dizer assim, a expectativa de algo catastrófico acontecer, né? Nas relações e seja como for. Those who underestimate them. Sipila believed that most of us are ignorant to the immense destruction caused by human stupidity. We easily recognize the effects of evil, corruption, and greed, but we tend to overlook the damage caused by human stupidity. Sipila wrote his essay to help correct for this blind spot, or as he wrote, the following pages are in fact the result of a constructive effort to detect, know, and thus possibly neutralize one of the most powerful dark forces which hinder the growth of human welfare and happiness. In his Essa parte é muito importante. Quando ele fala impedem o crescimento do bem-estar, da felicidade, é uma questão que a gente pode, vamos dizer assim, a gente tem visto, por exemplo, no aspecto de notícias e falas sensacionalistas, que agora, sinceramente, os jornais e não no mainstream real, né? Vamos dizer assim, pelo menos em países como o Brasil, que ainda tem muita parte da população ainda não tem acesso à internet, e em outros países do terceiro mundo. Mas as falas hoje em dia, elas têm vamos dizer, essa proximidade com a ideia de fake news, e essas falas, elas são carregadas de, vou chamar de ímpetos, que são ideias relacionadas e a forma relacionada no sentido de, como eu falei no vídeo anterior, às vezes, quando eu coloco um elemento conspiracionista, ou falo que aquilo é histórico, ou falo que aquilo já aconteceu, que é uma repetição, tudo isso dá uma estrutura, uma forma de real para aquela fala que acaba destruindo vamos dizer assim, o aspecto, vamos dizer, do que é de fato real, do que é de fato verdade sobre uma perspectiva. E nesse sentido também, vamos dizer, nós como seres humanos, como uma humanidade, nós construímos durante toda a humanidade, toda a nossa história, né, toda a nossa existência, como eu posso dizer? Vamos pensar na filosofia. A filosofia, o que ela é? Elas são estruturas de pensamentos que vão passando de momento em momento, e a cada momento os grandes pensadores, os estudiosos vão acrescentando elementos que vão nos norteando cada vez mais para o entendimento do nosso ser, o entendimento do pensamento em si. Então tudo na sociedade é dessa forma. Há sempre algo que vai gerando e que vai combinando no que nós temos hoje em dia, por exemplo, como bases, vamos dizer, gera bases e gera aprofundamentos que nos fazem entender melhor a consciência, entender melhor o nosso comportamento. Só que quando a gente tem o elemento da estupidez, e o elemento da estupidez é aquele que domina, seja por a sociedade estar toda doente, ou por uma espécie de maldade mesmo daqueles que têm consciência disso e eles utilizam desse mecanismo para, vamos dizer, criar um ambiente caótico mesmo, né, por controle e seja lá por que for. Nós temos uma sociedade que não evolui, o pensamento não evolui, o bem-estar não existe um crescimento social como sociedade, como humanidade. Eita. Essay, Sipila enumerates 5 basic laws of human stupidity, the first of which states, always and inevitably, everyone underestimates the number of stupid individuals in circulation. The philosopher
É aquilo que eu tô falando. É, eu não sei exatamente aonde que tá essa numeração e se, vamos dizer, isso é feito por uma maldade, isso é uma forma de controle ou simplesmente até quem tentou controlar perdeu o controle e hoje em dia nós estamos numa situação que, vamos dizer, tudo foi deixado ao léu como deve ser e o que há de vir disso não se sabe. Voltaire echoed the sentiment behind this law when he wrote, "Common sense is not so common," while Einstein, in conversation with the German psychiatrist Frederick S. Perls, reportedly said, "Two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the universe." Not É, é muito interessante porque a capacidade do ser humano de, principalmente quando entra em suas convicções ou desejos e fantasias das quais ele quer acreditar, ele é capaz de fazer associações infinitas. Teve agora um certo vereador aí, que saiu na internet, o Bétega, que ele recentemente fez uma associação da morte do Charlie Kirk com um filme Snake Eye de 98. E assim, ele deletou rapidamente o vídeo porque aquilo ressoou muito mal, mas conseguiram gravar o vídeo e fizeram vamos dizer assim, um react dele, né? E o que eu tenho a dizer? É, as próprias pessoas que fizeram o React falaram que, vamos dizer, aquilo é algo que já existia na tal bolha Bolsonaro. Então, existem pessoas que realmente acreditam naquilo ali. E aquilo ali é uma história, uma fantasia tão complexa, já passou de uma simples especulação, já se tornou verdade. E, e como Einstein falou, existe uma infinita. É possível alcançar lugares tão obscuros, tão, vamos dizer assim, bizarros e grotescos através da estupidez, que, vamos dizer, um louco deixa de ser louco perto da estupidez. only do we tend to underestimate the number of stupid people in society, but we also tend to underestimate the number of stupid people in our social orbit. We like to believe that members of our family and those we socialize with are smarter than average, and it is only when they do something so incredibly stupid that it dawns on Olha aqui. Isso aqui deve ser um trabalho de. Não, isso é caneta com aquarela depois, eu acredito. Muito bom. us that this person may in fact belong to the class of the stupid, or as Scylla writes, no matter how high are one's estimates of human stupidity, one is repeatedly and recurrently startled by the fact that a. people whom one had once judged rational and intelligent turn out to be unashamedly stupid, b. day after day, with unceasing monotony, one is harassed in one's activities by stupid individuals who appear suddenly and unexpectedly in the most inconvenient places and at the most improbable moments. The second Eu acho que, assim, essa perspectiva de que a gente, na verdade, como eu posso dizer, achar-se inteligente e achar que os outros próximos a gente são inteligentes é um perigo muito sério, porque é aí que mora muito dessa estupidez, né? Desse achar que se sabe algo. A gente fala muito do quão importante foi vamos dizer, a internet, como isso nos trouxe a capacidade de nos comunicar, de nos termos, de alcançarmos conhecimento, de ter acesso a tudo isso, e um certo acesso como se pode dizer, um acesso mais democrático, eu acho que seria a palavra. Mas eu acho também, acho não, eu tenho certeza que, ó, tá piscando, que a,
vamos dizer, esse acesso a essas informações e muitas dessas informações sensacionalistas geradas por pessoas da sua própria estupidez, reafirmam outras e isso gera, vamos dizer, essa rapidez que é a disseminação de informações mesmo que falsas pelos meios da internet, ela se tornou um mecanismo de. Assim fica melhor, né? Se tornou um mecanismo de. Vamos dizer. Fui olhar o negócio aqui, perdi a atenção. TDAH é difícil, né? É, se tornou vamos dizer assim, um agora eu perdi a atenção olhando para frente. Se tornou um espaço para que essa fantasia e a estupidez tomasse proporções cada vez maiores, cada vez mais complexas dentro desse ambiente vamos dizer, eu falo aqui, aí aparece uma notícia ali, aí eu faço uma aproximação disso com aquilo, aí eu divulgo isso porque eu quero, né, também fazer ter os meus seguidores e tudo é simplesmente um jogo caótico, estúpido, que na verdade muito pouco de fato tem sido falado. E aquelas pessoas que realmente procuram saber o que está sendo falado, se aquilo é certo, se aquilo é errado, se aquilo tem algum sentido, e às vezes é só necessário um pequeno senso crítico, né? Uma noção básica de convivência para ter a noção do que tem sido falado, na verdade, são um monte de abobrinha, um monte de nada a ver. Perde a sua, vamos dizer, as pessoas perdem isso. Por mais que em algum momento da vida, né, principalmente pessoas mais velhas, tiveram essa capacidade de ter o senso crítico, de dialogar, de pensar, através desse mecanismo da informação, e é uma informação que ela é muito rápida e jogada, de forma a que o seu pensamento muitas vezes, se ele não está adaptado àquilo ali, não consegue fazer uma distinção correta da coisa e você simplesmente acaba acreditando nas maiores besteiras que existem. E, então eu acho que o elemento da internet foi na verdade, é um mecanismo que serviu, Second basic infelizmente, law of human stupidity muito states that the probability para essa divulgação, para essa promoção de pensamentos loucos, estúpidos. that a certain person be stupid is independent of any other characteristic of that person. The stupid are spread. De novo, é aquilo que eu estou falando, é exatamente que você pode ser um médico, você pode ser um engenheiro, você pode ser uma pessoa extremamente inteligente na sua área, mas a estupidez ela te pega em questões que você não está preparado. Throughout all classes, ethnic groups, genders, and races. They are found as frequently among the rich as the poor. They are found in politics and the business world, in academia and in science. There is, in other words, nowhere to hide from the effects of the stupid. Or as Sipila writes, whether the second basic law is liked or not, however, its implications are frightening. The law implies that whether you move in distinguished circles or you take refuge among the headhunters of Polynesia, whether you lock yourself into a monastery or decide to spend the rest of your life in the company of beautiful and lascivious women, you always have to face the same percentage of stupid people, which percentage, in accordance with the first law, will always surpass your expectations. While there are more stupid people than most of us can imagine, and while they occupy all walks of life, some may wonder how Sipila defines human stupidity. This is explained by his third law. To understand this law, however, we need to... Aqui a gente tem a figura do palhaço em meio a essas outras pessoas, essas outras figuras. Mas o palhaço, ele é só uma representação, vamos dizer assim,
ele é comumente associado à estupidez pela representatividade, mas o palhaço, ele é o maior, talvez seja um dos maiores pensadores, um dos maiores influentes na realidade das coisas, nas realidades da sociedade, porque é ele quem faz a crítica, ele é o único, ele quem possui o poder, como no Bobo da Corte Antiga, ele quem possui o poder de criticar o rei, ele quem possui o poder de fazer chacota, o poder de trazer de fato a realidade através da comédia. Explore a basic way of categorizing people. Firstly, there is the category of the helpless. The helpless person is one whose actions produce a loss for himself, but a gain for someone else. Secondly, is the category of the bandit. The bandit is a person whose actions produce a gain for himself, but a loss for another. The third category is that of the intelligent. An intelligent person behaves in such a way that they produce a gain for themselves as well as a gain for others. And finally, there is the category of the Não, deixa ele continuar. stupid. And as the third basic law of human stupidity states, a stupid person is a person who causes losses to another person or to a group of persons, while himself deriving no gain and even possibly incurring losses. Often our behavior will oscillate between these different categories. O estúpido não sabe o que faz é danoso e não só para si, mas como para o próximo. E quando a gente pensa nisso, e a gente pensa, né, na primeira lei aí, que a gente, na verdade, o número de estúpidos é maior do que a gente pensa, eu me pergunto por que o mundo não acabou ainda. Por que a gente não voltou para uma idade da pedra? Eu acho que tem que ter uma intervenção divina para isso, porque não é possível. Sometimes we act in a helpless way, sometimes like a bandit, while at other times our actions will be characterized by their intelligence. But the stupid are different. The stupid consistently harm other people, while not deriving a gain for themselves. Sipila even defined a class of the super stupid, who take their stupidity to another level. Unlike the run-of-the-mill stupid person who hurts another person through their actions while deriving no gain or loss to themselves, the super stupid consistently hurt themselves and others through the way they behave. The stupid and the super stupid are a menace to society. They are responsible for many of our social problems, and in some cases the havoc they wreak can lead to the downfall of a civilization. Most people fail to... E eu volto de novo nessa questão da internet. A internet se tornou um canal para os super estúpidos aparecerem. Aquela coisa. O estúpido, ele fala suas besteiras. No seu ambiente convívio ali, as pessoas, vamos dizer, vão lidar com aquilo da forma que acharem melhor. Mas quando ele está numa espécie de palco, que é a internet, as pessoas começam a ver, às vezes, para rir, às vezes simplesmente porque apareceu ali no feed dela. E por mais que as pessoas talvez tenham... vamos dizer assim, estejam absorvendo aquilo de uma forma besta, de uma forma assim, só para matar tempo, que eu acho que é uma ideia ridícula, elas acabam sendo, vamos dizer assim, sofrendo um dano, um dano intelectual, um dano psicológico ao ver essas coisas. É muito perigoso a gente ver qualquer coisa, absorver qualquer coisa, porque, querendo ou não, nós temos um sistema, vamos dizer assim, neurológico, que ele se adapta muito, muito bem e ele faz conexões através daquilo que nós vemos. Então, se a gente fica absorvendo coisas ruins dessas falas estúpidas, a gente começa a viver como um desses. É muito perigoso. De novo, eu volto, acho que foi o primeiro vídeo que a gente fez aqui,
que era falando exatamente sobre aquilo que nós temos consumido. É muito importante que nós tenhamos cuidado com isso, para não nos tornarmos estúpidos. Recognize this, and so the fourth basic law of human stupidity states non stupid people always underestimate the damaging power of stupid individuals. In particular, non stupid people constantly forget that at all times and under any circumstances, to deal and/or associate with stupid people infallibly turns out to be a costly mistake. Cipolla claims that the damage a stupid person causes is determined by two factors. The first factor is their innate stupidity. According to Cipolla, some people are genetically wired to act in profoundly stupid ways, and the stupider someone naturally is, the greater the damage they will cause. The second factor determining the damage caused by a stupid person is the amount of power and social influence they possess. A stupid person who occupies a high-level position in government, the military, or in a large corporation can cause far É nesses casos que eu acho que todo político ele deve passar por uma prova, ele deve ser formado, ele deve ter que ter vamos dizer, uma comprovação de capacidade. Eu não acredito nesse sistema onde se simplesmente chega ali por um mecanismo do voto, porque eu acredito que sim, o voto vamos dizer assim, desculpa, eu vou ter que coçar o nariz. Sim, lá dentro. Eu entendo que o voto é a democracia e o voto é a forma ideal, né? O voto popular. Mas a partir do momento que a pessoa é eleita, ela deve comprovar a capacidade. Eu não acredito nesse sistema da não comprovação, de que só porque ele foi aceito por vamos dizer, por um número de votos, ele está apto a responder e a representar a população nos cargos eletivos. more damage than a stupid person who is unemployed. But how do the stupid reach such positions of power? Shouldn't their stupidity prevent them from climbing the heights of social status? Cipolla explains. The question that reasonable people often raise is how and why stupid people can reach positions of power and consequence. Class and caste were the social arrangements which favored the steady supply of stupid people to positions of power in most societies of the pre-industrial world. Religion was another contributing factor. But in lieu of class and caste, we have political parties and bureaucracy, and in lieu of religion, we have democracy. Within a democratic system, general elections are a most effective instrument to ensure the steady maintenance of the stupid among the powerful. Elections allow the great number of the stupid in the general population to determine which politicians hold office, and very often they elect someone stupid like them. And once a stupid person is in office, he or she helps to maintain the proportion of... Temos que entender também que, né, o que ele falou ali, é o estúpido elegendo o estúpido. Eles falam a mesma língua. E eu acredito que é até como nós vemos aqui no Brasil, todas essas políticas aí essas políticas loucas, estúpidas e cheia de coisa vamos dizer assim, essas políticas de gênero, essas políticas de favela, de valorização, assim, não falando que não existe, por exemplo, cultura. Existe, mas eu acredito que sim, é uma cultura ruim. É uma cultura que ela traz mais danos do que algo bom para aquelas pessoas ali. A cultura de favela, ela deve ser, vamos dizer assim, entendida como um dano, como algo que é prejudicial. E o reforço dessas quase que doutrinas, né, ainda mais sendo reforçado pelo governo, em um momento a gente pode ter pensado que isso era um mecanismo de controle ali de uma esquerda, de algo do tipo, mas eu acho que hoje em dia já se tornou só estupidez mesmo, tudo já saiu do controle e de fato o que as pessoas querem é o ganho próprio em termos de políticos e também da própria sociedade, né? Nós vivemos uma sociedade
estúpida em todos os níveis sociais e do funcionamento da sociedade. Stupid people in bureaucracies and the judicial system by appointing them to positions of power. Thus, sistema democracy judicial, ensures that a inclusive. continual E olha que supply eles of fazem stupid prova. people walk the halls of governmental power. If you're tired of the intellectual shallowness and sterility of modern culture, and want to learn about the ideas of the greatest thinkers in history, join our membership program and access over 100 videos gostaria, mas created não to tenho deepen your dinheiro. understanding of Desculpe. life, society, and the nature of Isso que eu tô man. fazendo aqui, eu Sign up preciso for de dinheiro, me dê $5.99 a dinheiro, month or por favor. $49.99 a year at academyofideas.com/members. New membership videos are added every month. You can cancel at any time. Academy of Ideas is the work of two brothers from Canada. Thank you for your support. Another Muito reason legal, that gente. stupid people are such a menace to society is that most of us fail to detect their stupidity and fail to put up defenses against their actions. Eu acho que tem um elemento aí também, que é um elemento que pessoas que não são estúpidas, elas têm uma condescendência, seja pelo espírito humano de querer pensar que o outro pode evoluir, de não querer, vamos dizer assim, reagir à estupidez do outro, não querer fazer um mal, vamos dizer, ou apresentar o mal daquela pessoa, não fazer o mal para ela, não apresentar o mal dessa, que é muito complexo das pessoas inteligentes, das pessoas assim que têm uma noção até normal da realidade. É muito difícil confrontar uma pessoa estúpida, porque a pessoa estúpida, quando ela é confrontada, ela é extremamente reativa. Então, socialmente é difícil lidar com ela. E a gente acaba deixando que esses indivíduos, às vezes, até tomem seus cargos públicos e comecem a, de fato, entre aspas, governar a nossa sociedade. In Sipola's view, stupid people are far more dangerous than even bandits, as at least with a bandit there is rhyme and reason for how they behave. The bandit wants to obtain a gain for himself. He is Não só just not isso, intelligent or moral enough to do it in a way that pausa. O bandido, essa questão moral, vamos dizer assim, a gente pode conversar e tudo e tal, mas só um psicopata não vai ter um arrependimento em alguma circunstância. Né? Essa é a questão da vilania, mas o indivíduo estúpido, a moral dele é ele mesmo, porque a sua limitação é uma limitação que ela não passa, vamos dizer assim, o seu entre aspas, pensamento não alcança algo além de si. produces a reciprocal gain for someone else. But the bandit's actions, even if immoral, are still rational and so somewhat predictable. Not so with the stupid. Or as Cipolla explains, a stupid creature will harass you for no reason. Só um segundo. Essas figuras que estavam passando ali, passou a última agora, e na verdade é um recorte, e eles já apresentaram vários recortes do quadro do Hieronymus Bosch, um pintor da época do Renascimento, um pouco ali no final do Renascimento, e que é considerado uma das maiores obras surrealistas, muitos e muitos anos antes do surrealismo, e chama O Jardim das Delícias. É uma obra fantástica e eu sou extremamente fascinado com ela. Em algum momento a gente vai falar dela. For no advantage, without any plan or scheme, and at the most improbable times and places. You have no rational way of telling if and when and how and why the stupid creature attacks. When confronted with a stupid individual, you are completely at his mercy. Because the stupid person's actions do not conform to the rules of rationality, it follows that A. One is generally caught by surprise by the attack, B. Even when one becomes aware of the attack, one cannot organize a rational defense, because the attack itself lacks any rational structure. Sim. And this leads to the fifth and final basic law of human stupidity, which states, a stupid person is the most dangerous type of person. The stupid impoverish society, ruin lives, including their own, and if they become too influential and
O estúpido, né? Ele vai falar que o caso, se o indivíduo ele torna muito influente, por exemplo, é, e a estupidez, como foi falado antes, ela pode vir de diferentes formas e ela pode, você pode se tornar estúpido a partir de diferentes circunstâncias da vida, né? Eu vejo um cara, por exemplo, como o Nando Moura, que é uma pessoa que tem uma influência grande aí na internet. O cara se tornou um monstro bizarro, ele ficou esse tempo aí sumido, aí ele volta com esse cabelo branco aí, vamos dizer, ele foi uma pessoa que em algum momento falou coisas interessantes, mas hoje em dia ele é só um agente da estupidez, um agente da negatividade e do descontrole da ordem, de um pensamento político saudável dentro desse país. Ele, vamos dizer, ele se diz de direita, mas hoje em dia eu acredito que em muitos aspectos ele está fazendo um trabalho pior do que qualquer aspecto, vamos dizer assim, dentro de uma luta de esquerda e direita. Ele está fazendo um desserviço para a direita, criando simplesmente um caos. É, talvez aí só para ganhar dinheiro, não sei, aí seus motivos são seus motivos, mas a forma de agir ela é estúpida, ela só gera esse aspecto terrível da estupidez, que é esse aspecto é, que ele desconstrói entendimento qualquer entendimento saudável da ordem social. Vai? Occupy positions of great social power, such as a president or prime minister, social ruin is the inevitable result. Cipolla believed that the only way to prevent stupid people from ruining a society is if more people move from the classes of the bandits and the helpless into the class of the intelligent. For while the stupid lack the ability to change categories, it is possible for the helpless and the bandits to learn to act in intelligent ways. And if there are enough intelligent people in society, then their mutually beneficial actions will outweigh or neutralize the damage caused by the stupid. Sadly, in the modern day, social forces are moving people in the opposite direction, away from the class of the intelligent into the classes of the bandits and the helpless. Paternalistic governments promote helpless behavior by minimizing the consequences for those who act in this manner. On the other hand, E eu acho que nesse aspecto que ele está falando, né, dos inteligentes, eu acho que existe um senso de um niilismo aí muito forte, no sentido de não só de que, vamos dizer, a natureza humana, as ganâncias e os desejos, eles podem ser expressos de qualquer forma ali, porque não vai haver cobrança, não vai haver eles não vão pagar um preço por isso, então dessa forma, vamos dizer, os nossos ímpetos maus, eles são mais facilmente, vamos dizer, existe uma tentação maior a fazê-los, né, já que não existe uma regulação, mas também por uma espécie de niilismo, assim, no sentido de que nada presta mesmo, as pessoas não prestam, esse mundo não presta, eu vou fazer o que eu quero, eu vou seguir meus próprios desejos, vou virar o super-homem na minha forma aqui, e é isso aí. Claro que estou deturpando a ideia, alguns aspectos da ideia de Nietzsche, mas é isso. Muitas dessas pessoas, se você vai conversar com elas assim, com uma conversa profunda, elas simplesmente vão dizer que desistiram, não vale a pena. we have a social value system that elevates the attainment of wealth and material goods above all else, which is creating such an insatiable desire for these things that many people have no problem acting like bandits to enrich themselves. Without enough intelligent people to neutralize the effects of the bandits and the stupid, social collapse becomes an ever more likely possibility. Or, as Cipolla writes, in a country which is moving downhill, the fraction of stupid people is relatively constant. However, in the remaining population, one notices among those in power an alarming proliferation of the bandits with overtones of stupidity, and among those not in power, an equally alarming growth in the number of helpless individuals.
Such change in the composition of the non-stupid population inevitably strengthens the destructive power of the stupid fraction and makes decline a certainty, and the country goes to hell. Academy of Ou seja, é essa ideia de que, vamos dizer, se a sujeira tá ali e não tem ninguém para limpar ela, só vai acumular mais e isso só vai gerar cada vez uma catástrofe maior. De novo, eu não sei como nós estamos aqui, mas eu acredito que, de novo, a disseminação da estupidez está se tornando algo extremamente drástico na sociedade e, né, o vídeo acabou aqui. O vídeo que a gente estava reagindo. E, por favor, depois acompanhe esse canal, se inscrevam lá. Quem souber inglês ou pelas legendas mesmo, vá atrás. Tem muitas ideias interessantes, né? Academy of Ideas. Deixa eu abrir aqui. Isso. Muito, muito, muito legal esse canal. Mas então, eu trouxe esse tema e essa perspectiva porque nós estamos numa situação de vamos dizer assim, eu tenho falado aqui muito sobre a maldade, sobre o estado, né, da falta de um crescimento na sociedade, na falta de maturidade, na falta de uma noção crítica das coisas, e nós estamos entrando aí em momentos, olha, tem um defeito aqui no banner deles, coisa de gente que se importa com estética e trabalha com coisas gráficas. Eu posso dizer, numa sociedade que está entrando em guerra em todos os âmbitos, uma guerra, sejam guerras de relacionamento social, íntimo, né, guerras de fato, como guerras de militares. Eu dei uma caidinha rápida, voltei. Então, eu acho que o elemento da estupidez, ele tá extremamente intrínseco a esse momento que nós temos vivido e muito porque as pessoas, elas estão vivendo no imediatismo, não estão se aprofundando, estão permitindo se tornarem pessoas estúpidas. Eu acredito que essa premissa da estupidez, ela é o que tem regido o nosso mundo atualmente, e eu acho que quem está, né, ganhando, que são esses vilões, esses bandidos aí, como ele colocou no vídeo, eles não estão interessados em que essa sociedade muda, e como eles têm poder, principalmente financeiro, é muito provável que isso simplesmente continue da forma como continue nessa disseminação da estupidez. E nessa ideia de estupidez, eu queria trazer esse trabalho desse artista aqui, do Nick Ramage. Ele é um artista, é um escultor, e agora eu esqueci de onde que ele é. Deixa eu ver. Nick Ramage. Esse daqui vai ser Rick. Coloquei Rick. Não, é Nick. Ele é de onde? De onde? Wiki. Eu não estou entrando no site dele direto, apesar do site estar aberto, porque o site é muito ruim. Tava demorando. Então, entrando pelo Google é mais fácil. Ele é... De onde que ele é, gente? Ele é britânico. Então, o Rick Ramage, ele faz essas esculturas mecanizadas
das quais eu acho que representam muito bem esse espírito da estupidez, e a estupidez ela está sempre, vamos dizer assim, dentro de uma espécie de mecanismo, uma espécie de estrutura, e também o elemento da agressividade é muito bem representado nas obras dele. Eu acho fantástico. Vamos passar aqui só por algumas coisas e eu vou deixar essa. O som é muito interessante também. Deixa eu sair. De novo, vamos apreciar mais um pouquinho. Eu acho fantástico. Uma das minhas vontades é ver um momento que talvez esse tijolo quebre por conta, né, do estresse intenso. Mas ele tem umas outras coisas que muito interessantes também. O Scratcher. Isso é muito interessante. Eu vejo vários elementos, tanto estéticos quanto, vamos dizer assim, os elementos de construção mesmo da obra, essas mãos, a madeira, essa parte mais mecanizada, né, o ferro, os cabos, tudo isso fala muito, tem muito diálogo não só com a perspectiva estética, mas as experiências de vida de nós todos, né, nesse mundo atual. E vamos dizer assim, tem também uma coisa assim de um mundo um pouco anterior ali. Um exemplo, essas mãos me lembram até daquilo que a gente chama dos ex-votos, né, que eram é, formas de agradecimento por bênçãos recebidas. Então, às vezes, a pessoa, por exemplo, no caso da mão, tinha um problema, um ferimento, uma doença na mão. Quando ela era curada, ela levava essa mão, na verdade, ela pedia alguém para fazer uma mão de madeira, que eram as pessoas especializadas em fazer os esvotos, ou fazia por si mesma, e levava e deixava na igreja, de forma de agradecimento. Isso é uma cultura que vem, se não me engano, de Portugal e da Espanha, que lá eram feitos diferentes formas, às vezes até com trabalhos com fotografia, pintura, e tinham adereços de prata, ouro, eram coisas extremamente bem trabalhadas. Mas aqui no Brasil ficou muito comum essas partes do corpo de madeira, de cera. É algo bem interessante da nossa cultura e que, de certa forma, me remete essa obra me remete a isso. Mas o elemento da mecanicidade, que na verdade gera algo extremamente fútil, extremamente inútil, é algo que eu acho que tem muito a ver com esse sistema da estupidez que nós temos vivido, que é um sistema que ele gera para destruir a si mesmo. Então, quem quiser, procure mais a respeito do Nick Ramage, que ele tem umas obras muito legais, muito, muito, muito legais. Os britânicos, eu gosto muito das obras britânicas. Bom,
Eu vou deixar aqui, fala só um pouquinho dessa recomendação de hoje, que é esse jogo. Hoje eu estou recomendando um jogo. Como eu falei lá no começo da a primeira live que a gente fez, existem coisas boas, existe arte em diferentes ambientes, em diferentes lugares da nossa sociedade, né? E eu queria comentar sobre esse jogo, que é um jogo que eu recentemente comecei a jogar. É um jogo que ficou aí muito famoso, porque não é um jogo de uma produção tão grande, mas ele é um jogo que está... ele se torna um sucesso e não... vamos dizer, ele não é perfeito, mas ele trabalha todos os elementos dele muito bem. Seja de história, seja gráfico, direção de arte, música, a trilha sonora é excelente. Só que esse jogo ele tem um elemento que é a narrativa sobre a guerra. E na verdade eu recomendo, mas eu recomendo esse jogo com uma ressalva, porque esse jogo ele representa o sentimento e a experiência da guerra de uma maneira muito interessante, muito triste. Eles nos coloca, né, vamos dizer assim, convivendo com esses personagens, que tudo que eles podem fazer é seguir, porque eles já têm a sua morte decretada. Então, assim, isso não é spoiler nem nada. Voltei. E esse jogo, tudo nele tá rodeado de morte, tudo nele é uma desgraça, tudo nele, a cada passo que você vai dando, você vai vendo mais desgraça, mais morte. Então é extremamente, para pessoas sensíveis, esse jogo pode ser muito forte. E vamos dizer assim, às vezes, por exemplo, a gente pega jogos que conseguem criar essa atmosfera muito bem, por exemplo, como o Death Stranding. Só que eu acredito que o Death Stranding ele consegue trabalhar melhor uma contrapartida para que você não fique simplesmente nesse estado depressivo absoluto. E só nisso que eu acho que esse jogo falha. Apesar que ele tem algumas missões engraçadinhas, alguns diálogos bobinhos e tudo e tal, não é o suficiente para contrabalancear a extrema negatividade que tem, não negatividade, vamos dizer, uma negatividade estúpida, uma negatividade só para ser. Tem tudo a ver com a história, faz sentido e tem uma carga emocional muito forte. E esses momentos bobinhos ele até desencaixam, eles não ficam tão bem trabalhados e eles não são suficientes para sanar a dor que é gerada nessa história, a dor dos personagens e que pode, querer ou não, afetar a nós mesmos. Mas é um jogo, eu ainda não terminei, eu estou mais ou menos na metade. Ele é fantástico, ele representa muito bem, mas se você é muito sensível, tome cuidado, porque ele vai te mostrar cenas e ele vai trazer diálogos. Isso também se você não for uma pessoa estúpida, né? Porque se você for uma pessoa estúpida, você não vai perceber nada disso. E aí eu diria que você precisa voltar a jogar coisas mais leves e ir aprendendo até chegar numa coisa mais profunda assim para poder enxergar. Não sei, na verdade, eu não sei o que dizer para uma pessoa estúpida. Desculpem. Desculpem meus amigos estúpidos, mas no seu caso tem muita coisa a ser feita. Talvez você tenha que voltar para a escolinha e aprender o beabá, aprender a contar e depois a gente conversa sobre coisas mais profundas. Mas para você que goste de RPG, principalmente jogo de turno, esse jogo é um must. E para você que não gosta, não tem muito esse tipo de experiência, só um contexto, esse tipo de jogo é um jogo que normalmente ele é inspirado diretamente nos RPGs japoneses, no Persona, Shin Megami Tensei, esses jogos assim. E só que ele vem com essa proposta mais, vamos dizer, ocidental. E eu acho que ele acerta muito, ele encaixa, ele consegue trazer
vamos dizer assim, uma visão ocidental da coisa, até em termos da estética mesmo, vamos ver aqui alguma imagem aqui, não só dos personagens, mas do mundo. O mundo ele tem uma fantasia que é muito nossa, é muito do Ocidente. Não tem, ele não tem, vamos dizer, se passa num ambiente francês, né? É como se fosse talvez uma Paris ali que foi destruída e deixa eu achar aqui alguma foto. Cadê? Nossa, mas tá muito ruim. Nossa. Spirituality Monsters. Mas trabalha com um imaginário que é muito próprio do Ocidente, né? Não é aquele imaginário ocidental que aí tem, né, que é inspirado nas mitologias e na cultura dos países ocidentais. Aqui, por mais que a gente talvez não tenha assim esse costume de ter esse aprofundamento nas mitologias dos índios norte-americanos, dos nossos, dos astecas, dos incas, não tem tanto a visualidade deles expressas. A gente tem vários elementos que são recorrentes muito da ficção e do imaginário que veio da Idade Média, que veio para cá, a questão da máscara, a questão na verdade, não só a máscara, mas a falta da face, né? É algo que é muito recorrente e que eu acho que eles comunicam bem. A direção de arte consegue acertar isso muito bem. Eu acho que eles acertaram muito nisso. O jogo tem um outro probleminha de mecânica ali, mas até agora tem sido fantástico, mas tem sido bem pesado. E tem uma a cena onde eles passam por um campo de batalha e os corpos estão ali, né, amontoados uns nos outros, fazendo montanhas de corpos. E os personagens têm que passar por aquilo ali e entender que aquilo ali faz parte. Isso me fez pensar muito agora nessa guerra da Ucrânia e da Rússia, porque, pelo que eu entendi, nós já tivemos ali coisa de 1 milhão de soldados russos mortos nessa guerra. Então, o sentimento de que a gente está tendo uma guerra onde mais de 1 milhão de pessoas já morreram, eu não sei quantos ucranianos, mas só dos russos já foram coisa de 1 milhão. E eu fico pensando assim, né? Aí pensando a partir dessa cena que passa ali no jogo, como é que qual que é a expressão física de 1 milhão de corpos amontoados? É algo assim tão louco e que esse jogo trouxe isso para mim, trouxe para esse momento. E eu acho que a visão sobre o conflito, e aos poucos também ele tem alguns elementos deles que vão começar agora na metade do jogo mais ou menos a falar, e o lado deles? Não será que essas entidades, né, esses seres que eles chamam de Nevron, eles pensam, eles falam, qual que é o ponto deles? E a guerra é isso, né? Aquilo que a gente estava falando no começo, né, nas primeiras lives. A guerra é um momento onde o matar é permitido, porque, né, é até honroso. Mas quando você descobre que ali do lado tem uma pessoa, tem uma história, você começa a ter um diálogo moral. Só que, de novo, no nível de estupidez que nós estamos vivendo, eu acho que esse questionamento, a moralidade, ela perdeu sentido. E ela tem perdido cada vez mais. Então, até essa experiência de conhecer o próximo, ela não é mais significante o suficiente a entender que aquilo é uma vida e que deve ser preservada.
E eu entendo que por isso as nossas disputas têm, vamos dizer, se tornado cada vez piores, cada vez mais agressivas, cada vez mais extremas. É isso. Bom, vejam mais sobre o Nickel Amage, joguem esse jogo que é muito bom, acompanhem lá o Academy of Ideas. Eu vou finalizando por hoje. Uma boa noite, beijundas a todos. Lembrem que as lives é sempre segundas, quartas e sextas. Também tem os vídeos que eu posto direto. E apareçam aí pra gente dialogar. Segundas, quartas e sextas, às 9. Um beijo para todos, beijundas, sejam felizes e não sejam estúpidos. Tchau.